Aleluia. Glória a Deus, igrejas, amém? Deus é bom, não é? Meninas, ficou lindo, amém? A apresentação de vocês. Vocês têm sonhos? Deus conhece o sonho de cada um de vocês. E Ele, como Pai, Ele tem o melhor para nós. Amém? Você crê nisso? Glória a Deus. Deus é bom. Deixa eu reforçar alguns recadinhos aqui, dos avisos. Nós temos o curso de intercessão que vai acontecer amanhã. E você que deu o nome, você tem que acertar o valor da apostila, para que você não fique sem apostila. Então, você que deu o nome, você precisa no final do culto, ali no quiosque, acertar ou justificar ali como você vai fazer para acertar, porque nós precisamos gerar as apostilas. Então, você precisa passar ali. As inscrições já estão encerradas, porque já deu o número de pessoas. Então, você que deu o nome precisa passar dali para conversar com o pessoal, senão entra o próximo na fila, amém? Outra coisa, Café com Elas, que você viu aqui o anúncio, Ministério de Mulheres vai ter um café no sábado às 16 horas. Hoje também é o último dia para você dar o nome ali no quiosque e adquirir o seu convite ali no quiosque. Então você precisa ser rápida com isso. Matrículas do ITR. Nós temos o nosso ITR, que é o Instituto Teológico Resgate, que esse semestre nós vamos ter as matérias de doutrina do homem e doutrina do pecado, de quarta-feira, e Romanos. E no domingo nós vamos ter Epístolas 1. Então você que quer estudar a palavra de Deus, quer se aprofundar um pouquinho mais nos conhecimentos da palavra, você pode estudar aqui no nosso Instituto Teológico Resgate. Então você precisa realmente procurar as informações lá no quiosque também no fundo. Nós vamos ter agora em agosto o Dr. Grady. Dr. Grady é um cientista e ele é um cientista americano e ele realmente defende o criacionismo através da Bíblia. E quando o Dr. Grady esteve no nosso meio, foi uma bênção, irmãos. Foi uma bênção naqueles grupos, nos fóruns que tem aí de estudantes. Eu lembro que eu vi uma mensagem dos estudantes se reunindo, falando, olha, tem um homem que vai falar que é contra a evolução, então esse homem vai estar lá, ele vai estar falando, vamos nos reunir, vamos lá. E uma vez veio uns estudantes para assistir, e ele ali debateu com os estudantes. Depois, no final, ele é um homem muito inteligente, e é maravilhoso. E o mais importante disso, você tem que investir na sua vida. Venha, é gratuito, não paga nada, e isso é uma bênção para você. Ele fala sobre a idade da Terra. Últimas vezes que ele veio aqui, falou sobre os dinossauros, algo maravilhoso. Isso é muito importante para nós, para a gente ter um fundamento. Então venha, irmãos, invista na sua vida. Vai ser então de 4 a 7/8 que você possa estar junto conosco, e é gratuito. Convide outras pessoas, às vezes algumas pessoas que estão, se você tem um parente na faculdade, alguém que você tem da sua família, traga a pessoa para cá para ouvir falar, amém? Essa defesa que ele faz usando a palavra de Deus, e vai ser uma bênção, amém? Glória a Deus. Eu gostaria que você abrisse a palavra de Deus lá em João, capítulo 11. Nós vamos ler a partir do versículo 34. João 11, a partir do versículo 34. Glória a Deus pela sua vida que está aqui essa manhã. Você é uma bênção, amém? Você é precioso aos olhos do Senhor. Que você receba tudo aquilo que o Senhor tem para você essa manhã. E é muito bom a gente poder estar na casa do Pai. É muito bom a gente poder estar reunido aqui como igreja e exaltar o nome do Senhor. Muitas coisas acontecem no meio do louvor, e eu creio que muitas coisas já aconteceram aqui. Às vezes a gente nem percebe, mas às vezes já aconteceu até mesmo um milagre na nossa vida, um milagre de cura, cura na nossa alma, cura física, porque o nosso Deus, Ele é o Deus do impossível, e Ele pode fazer todas as coisas. Não há limitações para o nosso Deus. Então que você receba tudo aquilo que o Senhor tem para você essa manhã aqui.
João capítulo 11, a partir do versículo 34, você abriu aí? Glória a Deus, deixa eu ler no meu papel aqui. Diz assim, e perguntou, aqui está falando sobre o texto de Lázaro aqui. E perguntou, onde o sepultastes? Eles lhe responderam, Senhor, vem e vê. Versículo 35, Jesus chorou. Então disseram os judeus, vede quanto o amava. Mas alguns objetaram, não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer que este não morresse? Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo, para este uma gruta, a cuja entrada tinham posto uma pedra. Então ordenou Jesus, tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto, Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus, não te disse eu que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse, Pai, graças te dou porque me ouvistes. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviastes. E tendo dito isso, clamou em alta voz, Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras, e o rosto envolto num lençol. Então lhe ordenou Jesus, desatai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus, tinham vindo visitar Maria. Vendo o que fizera Jesus, creram nele. Até aqui. Fecha seus olhos mesmo assentado aí, para podermos orar por mais um momento. Pai, nós te louvamos e te agradecemos por essa manhã. Obrigado por estarmos aqui na tua casa. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos abençoado até aqui. Obrigado, Senhor, porque tu és um Deus maravilhoso, tu és bendito, Senhor, e tu és o Deus do impossível. Nós cremos que o Senhor pode fazer todas as coisas e nós colocamos agora as nossas vidas diante de ti. Pai, que o Senhor nos abençoe neste momento, que nós possamos agora ouvir a tua voz, sermos ministrados por ti, que o Senhor retire de nós tudo aquilo que não é teu, qualquer tipo de cansaço, qualquer tipo de distração, qualquer coisa, qualquer sentimento que seja contrário à tua vontade, que seja retirado de nós. Que nós possamos estar agora olhando para o alto e recebendo tudo aquilo que o Senhor tem para nós, em nome de Jesus. Amém. Amados, o que está acontecendo aqui? Aqui nós temos a ressurreição de Lázaro. Lázaro estava enfermo. Lázaro era amigo de Jesus. Lázaro, Marta e Maria, eles eram amigos de Jesus. E quando Lázaro ficou enfermo, eles pediram para avisar Jesus. E foram ali e avisaram Jesus. E Jesus, no versículo 4, se a gente olhar um pouquinho para trás aqui, Jesus no versículo 4, ele diz assim, que essa enfermidade não era para a morte. A gente olhando aqui no texto um pouco para trás, no versículo 4. Mas Jesus, ele não foi no mesmo dia que avisaram ele. Ele ainda foi fazer algumas coisas ali e não foi no mesmo dia. E aconteceu o quê? E Lázaro faleceu. E Jesus sabia que Lázaro já tinha falecido. Não foi por informação, mas Jesus, ele sabe de todas as coisas. O nosso Deus, ele é onisciente. Ele sabe de todas as coisas. Ele sabe o que está no seu coração, ele sabe aquilo que está no meu coração, ele sabe o que vai acontecer amanhã, tudo está, ele sabe de todas as coisas e tudo está no seu controle, nada foge do controle do nosso Deus, porque ele é um Deus poderoso e maravilhoso. E a gente olhando aqui para o texto, a gente vê no versículo 11, Jesus diz assim que iria despertá-lo. Jesus diz para os seus discípulos ali. E Jesus chega, aí Jesus, quando ele chega no local ali, onde está Lázaro, ele chorou. A gente olha no versículo 35 que Jesus chegou ali, ele chorou. Jesus teve um sentimento ali. E amados, esse versículo nos mostra tantas coisas do amor de Deus por nós, porque às vezes nós podemos até pensar, porque o nosso Deus, ele é um Deus poderoso. Mas às vezes nós pensamos assim que o nosso Deus é um Deus distante.
e Ele não é distante. Ele é um Deus que tem compaixão. Aqui a gente vê um sentimento do Senhor Jesus de compaixão, de amor, de realmente, de olhar essa situação e ver aquilo que a morte causou. E Jesus chorou naquele momento. Nós temos um Deus, irmãos, que Ele se importa conosco. Nós temos um Deus que tem um sentimento por nós. Que Ele olha para nós e Ele sente por você. Ele se compadece do seu sofrimento, daquilo que você está passando. Nós não temos um Deus distante. Ele é um Pai, e Ele é um Pai de milagres. E Ele enviou o seu Filho, que tem o seu nome sobre todo nome, para realmente morrer por nós, para se entregar por nós, para que a gente venha poder viver aquilo que o Senhor tem, que a sua vontade se realize em nós. Você entende que o nosso Deus é um Deus amoroso, que Ele é um Deus poderoso, e aqui nós olhamos que Deus, realmente Ele tem compaixão de nós, e o nosso Deus, quando nós olhamos, nós louvamos a Deus, falamos com Deus, esse Deus, Ele quer ter intimidade conosco, Ele responde aquilo que nós estamos fazendo, aquilo que nós clamamos a Ele, e o nosso Deus, Ele tem muitas coisas para nós, e Ele que nos formou, não foi? E Ele também nos fez com sentimentos. O Pai, na criação nossa, o nosso Deus nos fez com sentimentos. Você não tem sentimento? Tem também, não tem? Às vezes a gente está com sentimento, às vezes a gente está meio triste, às vezes a gente está numa situação assim, olha, se sentindo às vezes um pouco para baixo, quando a gente fala, nós temos sentimentos, a gente vê uma situação, a gente se comove, a gente clama a Deus, a gente olha o que acontece com as pessoas, a gente fala, olha, podia isso acontecer comigo? Eu lembro que nos dias que o profeta Vinícius estava aqui, ele estava compartilhando que ele tem sido chamado, que de uma situação simples que ele saiu, ele já foi chamado para orar com pessoas de grande nome, aí, pessoas influentes, em grandes situações, e também com pessoas simples. E eu olhei e falei, Senhor, né, olha o que o Senhor faz. E às vezes a gente acha que o Deus é diferente, às vezes a gente acha que Deus não pode fazer isso conosco, mas Deus pode fazer. Eu lembro que quando eu coloquei essa situação diante de Deus, no outro dia nós estávamos lá, eu trabalho numa empresa, num grupo, e o pessoal da diretoria, os donos, falou assim, pediram para me chamar para orar por eles lá, todos estavam reunidos. Aí, às vezes, né, vem aquele sentimento, e agora, eu, Senhor? Às vezes a gente está pedindo tanto, né, mas quando acontece a gente quer correr. Você já teve uma situação assim na sua vida? E aí fui lá, orei, glória a Deus, mas Deus pode fazer todas as coisas. E a gente tem que tomar cuidado e controlar esse sentimento, porque nós temos sentimentos. E às vezes esses sentimentos, na hora a gente está pedindo, está achando, eu não posso. E aí a hora que aparece vem um outro sentimento, que é o sentimento da gente falar assim, mas eu não consigo. E aí a gente vai, ora, e Deus continua fazendo, irmãos. Deus continua operando. Aí estava vindo para cá, depois no outro dia do seminário, estava com a pulseirinha no braço, e aí aquela pulseirinha que a gente tinha do congresso, de entrar, brequei no semáforo assim, estava com o braço na porta, aí uma pessoa do semáforo que estava pedindo dinheiro disse assim, está indo na balada? Aí eu, misericórdia, né? Ele falou assim, está indo na balada? Aí eu falei, não, estou indo na igreja. Porque eu tinha que aproveitar a oportunidade. Deus está falando. Eu não tive um sentimento de que, olha, como Deus usa o homem, estava me usando. Aí eu falei, estou indo na igreja. Aí ele, ora por mim. Eu vou morar aqui. Orei, lembro até o nome dele, chama Jefferson. Que Deus abençoe o Jefferson, que fica no semáforo lá. Amém? Mas orei por ele. Deus fala conosco. Nós servimos a um Deus que é poderoso.
Mas diante dessa situação que Deus vai falando conosco, qual que é o nosso sentimento? Qual que é o nosso sentimento? Como que a gente tem administrado esse sentimento? Nós somos feitos com sentimento. Você já viu como uma pessoa ela vai no parque de diversão? Ela sobe lá naquele elevador que leva lá em cima, lá primeiro está todo mundo alegre na fila. Aí daqui a pouco o elevador vai subindo, vai subindo lá em cima. No meio do caminho começa todo mundo mudar a fisionomia do rosto. E aí as pessoas já começam a perguntar, por que eu vim nesse lugar, né? E aí daqui a pouco o negócio começa, e chega lá em cima. A hora que chega lá em cima, alguns já começam a gritar, me tira daqui! Parece que ela foi forçada, né? Ela pagou para ir nesse lugar, pagou para sofrer. Você vê como os sentimentos, eles são diferentes. Olha com o negocinho, porque, ó, pessoal, se você for no elevador, sempre lembro que dá um estralinho, ele faz tac, a hora que fizer tac, você está no chão já. Né? Aí, a hora que desce, você vê o pessoal gritando e as bochechas enchendo de ar, assim, né? O pessoal fica parecendo um bulldog, assim, e aí, chega lá embaixo, aí as pessoas... Aí, a hora que chega lá embaixo, alguns choraram no caminho, mas é muito rápido o caminho. Aí, vamos de novo? Você fala, meu Deus, como, né? Os nossos sentimentos são, às vezes, estranhos. Por isso, o tema da minha ministração essa manhã é colocando as emoções no lugar correto. Porque emoções, elas são uma agitação dos nossos sentimentos. Você sabe o que é um sentimento? Sentimento é o efeito de sentir, disposição de se comover, de se impressionar. E emoção é a agitação de sentimentos que tem duração variável. Então a emoção é uma agitação dos nossos sentimentos. Descer nesse elevador é uma emoção. Os nossos sentimentos estão ali agitados. De repente um sentimento feliz, de repente um sentimento que é de desespero. Então nós temos sentimentos, nós fomos feitos assim. Aqui, vamos voltar aqui um pouquinho, diante disso que eu falei sobre esse tema, colocando as emoções no lugar correto. Aqui, diante de um problema, quando nós passamos uma dificuldade, quando você tem um problema, uma dificuldade, por exemplo, uma dificuldade no trânsito, talvez um acidente no trânsito. Você viveu uma emoção ali, né? Mas essa emoção, essa agitação de sentimentos, talvez ela pode te levar para dois caminhos. Ou você diz assim, glória a Deus que não aconteceu nada, de repente foi só um susto. Ou você pode criar um medo em você de te limitar a fazer algumas coisas. Eu estou citando o exemplo de um carro, mas pode ser várias coisas. Que esse sentimento que veio sobre nós, e ele contando com a ajuda do inimigo, às vezes, muitas vezes, vai levar a pessoa, às vezes, se estar presa num sentimento do quê? De medo. Como eu disse, divide para dois caminhos. Ou eu dou glória a Deus pelo livramento, caminho, né? Se não aconteceu nada. Mas, de repente, às vezes é uma coisa simples. Eu fico o quê? Fico com esse sentimento de medo. E o medo, ele não é algo do Senhor. Porque o medo, ele limita você a várias coisas. Eu vejo quantas pessoas já passaram por situações de medo e elas não conseguem fazer outras coisas. Você já viu, de repente você teve experiência ruim num casamento, de repente você teve experiência ruim de ver algo que aconteceu com o filho de alguém e você fica limitado, porque agora o medo está impedindo você de avançar, impedindo você de fazer coisas novas, de um novo acontecer na sua vida. Por isso que nós temos que colocar as nossas emoções no lugar correto, para que nós possamos viver debaixo da bênção do Senhor. Porque às vezes coisas simples se tornam dificuldades. Eu sou casado com a pastora Elaine. Quando nós éramos casadinhos de novo ali, uma vez eu precisei ir no médico, na Unimed. Fui lá no pronto atendimento, brequei lá e fui fazer minha ficha lá.
Aí a moça perguntou assim para mim, e ela estava fazendo lá nome, estado civil, eu solteiro. De repente eu olhei para o lado, a Elaine estava olhando para mim como o Superman. Você já viu o Superman olhando? Aquela visão que ele tem. Tá vendo? Não é só a pastora Cecília que fala do Peter Parker. Mas é uma coisa simples. E na hora foi uma situação meio estranha, porque a moça atendente, ela quis arrumar. E acontece isso. Né? Fica uma situação ali diferente. Mas, amados, isso é uma situação simples. Mas você já pensou se esse sentimento tivesse, né? Depois a gente até brincou, né? Pedir perdão, estou brincando. Ela viu que era uma situação de um erro, mas esse erro, de repente, se é por uma pessoa que tem um sentimento, se ela não sabe administrar esse sentimento, de repente ela começa a imaginar coisas, e isso vai criando raízes desses sentimentos, dessa agitação que houve ali no momento, dessa emoção, isso vai criando sentimentos errados. E muitas vezes o inimigo olha e fala assim, agora eu vou potencializar isso. E vai acontecendo coisas piores, e esse sentimento vai enraizando. Esse sentimento vai cada vez mais enraizando. E daqui a pouco acontece outra situação, e já existe uma raiz de amargura naquela situação. Daqui a pouco já existe uma dificuldade. Por isso que nós temos que colocar as emoções no lugar correto. Por isso que nós temos que vigiar isso. Por isso que não existe um lugar melhor para a gente colocar as nossas emoções do que diante do nosso Deus. O nosso Deus, como a gente tem aquele círculo do homem espiritual, nas 4 leis espirituais, é o Senhor no trono e as nossas emoções todas organizadas ali. Porque para que a nossa vida sempre possa avançar. O melhor lugar para a gente colocar os nossos sentimentos é diante do Senhor. Porque às vezes nós vivemos situações que nos machucamos. No contato com pessoas, nós acabamos nos machucando. Isso pode acontecer. Às vezes alguém que não te falou oi, porque de repente nem te viu. E de repente o sentimento é gerado porque, olha, ele não está olhando para mim. E às vezes é potencializado, como eu disse, pelo inimigo. E diante disso, diante dessa colocação, né, colocando as emoções no lugar correto, a gente olha para a palavra de Deus e a gente vê muitos homens na palavra de Deus, muitos homens que realmente viveram fortes emoções, não viveram? A gente olha Elias que de repente está ali, vê o milagre do Senhor diante ali do sacrifício, diante dos profetas de Baal, o Senhor respondendo à oração dele, e aquela vitória sobre os profetas ali de Baal, que eram profetas pagãos, amém? Esses profetas de Baal, você que não conhece a palavra de Deus, e o Senhor responde ali, o sobrenatural acontece diante de Elias, e de repente ali Elias era um profeta daquela época, tinha um rei que chamava Acabe, sua esposa Jezabel, e o que acontece? A gente olha ali, eles começam a perseguir o profeta foge e de repente o profeta fala assim, Senhor, tira a minha vida. De repente, depois de uma vitória, ele está pedindo. Eu sei que às vezes a gente que lê a palavra de Deus, às vezes vem um sentimento assim, né? Porque estava lá, o Acabe ia matar, né? Agora foi livre, teve um livramento e está pedindo para morrer. Olha que situação. Mas nós não podemos nos esquecer que lá em Tiago 5,17, Tiago diz assim que Elias, ele era semelhante a nós. As mesmas fraquezas, os mesmos sentimentos, ele era semelhante a nós. Então, às vezes, quando nós vamos olhar Elias e falar, olha, de repente teve uma vitória e está querendo morrer, a gente tem que lembrar que nós também temos as nossas fraquezas, que nós também temos as nossas dificuldades. E quando nós olhamos para Pedro, Pedro viveu fortes emoções, não viveu? Jesus pede para Pedro e João preparar ali, que eles iam comer a Páscoa,
e Jesus, eles preparam um lugar ali, e Jesus vai lavar os pés ali dos discípulos ali, e eles sentam numa mesa, e era de costume, eles tinham que lavar os pés, porque Jesus disse assim, que eles estavam limpos ali, menos um, que era Judas. E o que acontece? Eles iam lavar os pés ali. E alguns discípulos ali estavam até diante dessa mesa, os discípulos de Jesus, estavam preocupados ali, quem era o maior. E Jesus pega ali a toalha, assim, pega a bacia e vai lavando os pés das pessoas. A hora que chega diante de Pedro, Pedro diz assim, não, Senhor, o meu pé não vai lavar. Aí Jesus disse assim, olha, se você não lavar, você não tem parte comigo. Pois, o que acontece? Pedro diz assim, não, Senhor, então pode me lavar por completo. Aí Jesus disse assim, não precisa ser assim. São fortes emoções, né, que o Pedro viveu. Pedro está lá, depois Pedro diz assim, Senhor, por ti eu morreria, por ti eu faria tudo. E aí o que Jesus disse? Olha, ainda hoje você vai me negar 3 vezes. E Pedro nega Jesus. Mas quando nós olhamos Pedro lá em Atos, no capítulo 4, a gente vê um Pedro tão diferente. Agora mais centrado, com as suas emoções no lugar correto. Agora realmente vivendo um outro tempo. Porque quando Jesus foi crucificado, ele negou, mas quando Jesus voltou, e ali, quando o anjo do Senhor manda o recado para eles irem ali para Galiléia, quando o Senhor volta para tratar, quando Jesus ressuscitou, o que acontece? Ele vai tratar com Pedro. Ele vai resolver a situação com Pedro. Porque Pedro estava magoado, Pedro errou. Como nós erramos também. E Pedro estava como? Com um sentimento de machucado. Estava, olha, quando eu encontrar Jesus, ele vai realmente fazer o quê? Ele vai me chamar de traidor. E olha a diferença. Quando Jesus encontra eles no barco, ele diz assim, filhos. Independente da maneira que você errou, o Senhor te chama de filho. Ou Ele te convida para ser filho. Todo aquele que confessar Jesus como Salvador, ele se torna filho de Deus. Você será salvo. Você entende isso, irmão? Você entende? Glória a Deus. Voltando para o texto aqui, de João 11, nós temos que entender, olhando aqui dentro desse tema, eu gostaria de observar mais algumas situações com vocês, que para a gente estar colocando as emoções no lugar correto, nós temos que realmente entender que Jesus, ele é o maior exemplo para nós. Lá em Filipenses 2:5, se puder pôr no telão aqui, diz assim, tende vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Irmãos, a gente tem que entender que diante dos sentimentos que nós temos que ter, Jesus é o maior exemplo para nós, de humildade. Jesus é o maior exemplo de perdão. Quantas coisas Jesus foi traído. Foi traído por pessoa que estava próximo dele, por Judas, que estava ali no meio dos seus 12. Jesus é um exemplo de perseverança, é um exemplo de amor. E nós devemos ter o mesmo sentimento que há no Senhor. Se eu busco um caráter perfeito, quem que eu tenho que buscar? O caráter de Jesus. Se eu busco um exemplo de pai, eu tenho que buscar o exemplo do Senhor. De como eu vou ser honesto, de como eu vou amar. Eu tenho que buscar o exemplo de Jesus. Jesus, ele é o maior exemplo para nós. No versículo 17 diz que Jesus encontrou Lázaro já sepultado há 4 dias. Irmãos, você consegue entender e imaginar a situação de dificuldade que Jesus encontrou ali, hora que ele chegou? Ele encontrou Lázaro já sepultado já há 4 dias. Às vezes nós encontramos situações difíceis também na nossa vida. Às vezes quando nós chegamos em lugares, às vezes quando você é surpreendido por situações que estão muito complicadas. E eu entendendo que eu devo ter o mesmo sentimento como Jesus, eu tenho que entender
que diante dessa situação, por mais que isso possa me abalar, por mais que isso possa agitar os meus sentimentos, eu tenho que colocar esses sentimentos diante do Senhor. E agora para quê? Para ter o sentimento igual do Senhor, para ter a resposta certa. E Jesus, ele é aquele que tem a palavra correta para nós. Jesus sempre tem uma palavra para nós. Aqui, se a gente olhar no versículo 23, diz assim: declarou Jesus, teu irmão há de ressurgir. Diante da dificuldade, diante daquele momento difícil, de emoção, Jesus tem uma palavra correta para você. E ele diz assim ali para Marta, ele diz assim, o teu irmão há de ressurgir. No versículo 25 disse assim, disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverás. Existe algo maior, ele tem a vida eterna para nós. Irmãos, nós vamos passar daqui deste mundo, mas ele foi preparar uma morada para nós. Ele foi preparar um lugar que é um lugar de excelência. E todo aquele que confessar Jesus como Salvador, vai para esse lugar. Você crê nisso? Deus é bom, não é? Então viva a sua vida. Eu sei que nós temos sentimentos. Às vezes a gente leva uma fechadinha do carro, né? A gente já olha para o irmão já, fariseu. Difícil, né? Muito difícil. É muito, eu já vivi várias situações no trânsito onde eu falava, Senhor, cuida do meu coração. Uma vez eu fui buscar uma geladeira para um irmãozinho aqui da igreja e peguei uma caminhonete lá na empresa, estava eu e a Elaine, nós fomos buscar geladeira para o irmão, ele não tinha como levar, fomos ajudar ele ganhou uma geladeira, era um irmão mais simples, e fomos levar para ele. A gente estava no caminho, indo no lugar lá, e de repente eu vi um motoqueiro vindo, coloquei a minha mão para fora assim, e aí fiz sinal para ele esperar. Irmão, esse motoqueiro chegou na porta do carro, eu estava com a minha esposa, e falou muitos palavrões, muitas coisas que eu falei assim, Senhor, na hora o que eu precisei fazer? Colocar as minhas emoções no lugar correto. A minha vontade da carne, o que era? Eu estava perto do cemitério dos Britos, né? Já fazer o sepultamento. Né? E pensa bem, eu estava de caminhonete e ele estava de moto. E era verdade, era perto dos predinhos do Vale do Sol, lá estava bem próximo. Estava na esquina, né? Mas, amados, diante disso, olhei, fica um clima difícil, não pensa que não fica um clima, porque você se deparou com uma situação difícil. Fica um clima difícil. Mas o que acontece? Eu vou pôr agora as minhas emoções no lugar correto. Vou ter os mesmos sentimentos que o Senhor. O sentimento do Senhor é levar a pessoa na hora certa, né? Não alguém encaminhando ela. Mas nós temos que viver isso. O nosso Senhor Jesus é o maior exemplo, irmãos. Outra coisa que eu gostaria de observar com você, que está no versículo 37, que ali tinha um grupo de pessoas que eles não entenderam o que estava acontecendo ali. No versículo 37 de João 11, diz assim, se você puder ler aí, diz assim, mas alguns objetaram, não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer que este não morresse? O que aconteceu aqui? Eles não entenderam. O sentimento aqui deles, o que era? Era que Jesus chegou tarde. O sentimento daqueles homens, eles olhando, você acha, eles estavam ali também, estavam chorando por Lázaro. Mas o sentimento deles era o quê? Que Jesus chegou tarde. Ou que Jesus podia fazer tantas coisas e deixou ele morrer. Mas Jesus podia mais do que eles pensavam. Porque para Jesus não há limites, como eu disse. Jesus podia ressuscitar o morto.
Ah, mas o morto já tinha 4 dias. Independente de quantos dias tem o morto, Jesus pode ressuscitar. Jesus pode todas as coisas. Independente do tamanho do seu problema, Jesus pode fazer um milagre sobre a sua vida, irmãos. Você entende isso? Jesus pode todas as coisas. Que você possa, nesse momento aí no seu coração, colocar, olha, eu tenho uma situação difícil em tal área. Irmãos, coloque isso diante do Senhor. Talvez isso está gerando um sentimento, porque às vezes o sentimento errado, ele tira a nossa paz. Coloque isso diante do Senhor. Eleve isso para o Senhor, coloque no lugar correto. Era um sentimento de que Jesus chegou tarde, que ele não podia fazer mais nada, mas Jesus sempre pode fazer as coisas. Talvez eles tenham tido esse sentimento por falta de intimidade. Às vezes nós, por falta de conhecer, às vezes por falta de entender como Jesus opera, e Jesus opera do jeito que Ele quer. Porque você acha que Jesus já tinha curado pessoas à distância. Jesus já tinha feito muitas coisas. Você acha que Jesus não podia fazer algo? Jesus podia apenas declarar uma palavra. Lembra quando Jesus curou um centurião, o servo lá de um centurião? Ele disse assim, apenas com uma palavra, o centurião disse, ó Senhor, eu sei que basta apenas uma palavra e o meu servo será curado. Jesus disse assim, olha a fé deste homem. E esse homem foi curado. Não há limites para Jesus. Não há limites. Nós temos que entender isso. Aqueles homens, antes do tempo, eles começaram a falar e a desanimar. O tempo é algo que sempre é uma situação complicada de a gente administrar. Porque às vezes você tem um sonho e está passando o tempo. Às vezes você tem um sonho e o tempo está correndo. E aí começa a surgir sentimentos do quê em você? Em desespero. Não vai chegar a hora do casamento. Jesus vai voltar e eu não vou casar? Eu lembro quando era jovem, falava assim, Jesus vai voltar. Eu falava, Senhor, agora que eu me converti, glória a Deus, né? Mas tem que esperar eu casar. Espere eu comprar um carro bom. Meu carro é tão velho, nunca desfrutei de um carro bom. Irmão, você nunca ficou com o carro parado na rua, né? Por isso você está dando risada. A gente quer, às vezes o milagre é isso. E às vezes a gente fica desesperado, sabe por quê? Porque a gente começa o tempo passar, a gente começa a ficar desesperado. Mas Jesus vai chegar no tempo correto. O milagre vai chegar no tempo correto seu. O que você precisa fazer, o que é? É não cair, realmente não falar assim, eu não creio mais nada. É você não entregar, é você não se jogar, é você não cair, porque o nosso Deus, Ele está próximo de, mas eu já estou caído. Ele é aquele que estende a mão para você e te levanta. É importante que você entenda que quando você tiver esses sentimentos, eleve esses sentimentos ao Senhor. As nossas emoções têm que estar no lugar correto, não tem? Você entende isso? E outra coisa que eu gostaria que você observasse para a gente poder caminhar para o encerramento, é que existe no versículo 39 aqui, diz assim, então ordenou Jesus, tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto, Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Às vezes, o sentimento que a gente tem, diante da situação difícil, e diante de muitas vezes você ter procurado já várias maneiras de resolver, você acha que quando você tem um problema, que se você ficar, você já procurou em tantos lugares, que às vezes se você procurar em Jesus, se às vezes você continuar procurando e esperando, a situação vai ficar mais complicada. Pensa bem, quando Jesus pediu para remover aquela pedra, Jesus podia remover aquela pedra sozinho ali, ele era poderoso, mas ele pediu para os homens removerem a pedra. E Marta diz assim, Senhor, já cheira mal, ele está sepultado aí já faz dias.
já está em decomposição, já está cheirando mal. Às vezes nós achamos que a situação vai ficar mais complicada. Às vezes nós achamos que quando a gente vai mexer com a situação vai ficar pior. Mas deixa eu dizer para você, irmãos, deixa Jesus mexer na área que está com dificuldade. Não vai ficar pior. Às vezes a gente, por falta de intimidade, você possa estar aqui pela primeira vez ou segunda vez, ou possa estar caminhando por bastante tempo já, e você fala assim, olha, eu não vou mexer com isso, porque pode ficar pior. O que Marta queria, falava assim, olha, a situação vai ficar complicada aqui. Vai sair o cheiro, ele já está, já faz dias. Mas Jesus disse assim para ela, né? Ele respondeu no versículo 40, ele diz assim, respondeu-lhe Jesus, não te disse eu que se creres verás a glória de Deus? Outra coisa que eu gostaria que você observasse é que a fé, ela não é uma emoção. A fé é a certeza, irmãos. Às vezes nós estamos realmente com os nossos sentimentos agitados e glória a Deus, porque é gostoso a gente sentir aquela emoção quando ela é boa, não é? Mas ela tem que te levar agora sempre para a direção do Senhor. Quando às vezes nós sentimos alguma situação, às vezes nós olhamos pessoas por aí que sentem todas felizes que de repente, uma mulher às vezes é casada, recebeu um elogio de um homem e está ali despertando uma emoção às vezes errada. Essa emoção tem que ser colocada no lugar correto. Às vezes tem um homem que recebe um elogio de uma mulher e ele é casado e esse elogio é com segunda intenção, você tem que colocar o quê? No lugar correto essa emoção. Nós temos que colocar as emoções no lugar correto. E nós temos, como eu disse aqui, entender que a fé, ela não é uma emoção. Aqui quando eu disse do versículo 40, né, que Jesus respondeu, não te disse que se creres verás a glória de Deus. Irmãos, a fé, Jesus ali, ele passou por aquele momento, né, de se emocionar, de se compadecer, teve os seus sentimentos ali. Mas chegou uma hora que ele disse assim, onde ele está? Onde ele está? Me leve até lá. Jesus disse assim, onde está a dificuldade? E Jesus disse para você, onde está a dificuldade? Que ele vai lá e vai operar um milagre. E quando a gente crê, quando a gente apoia a nossa vida, não na emoção, como eu disse, é bom sentir emoção, desde que ela te leve para o lugar correto. Quando eu apoio, agora eu estou aqui, estou entendendo, estou ouvindo que Jesus cura, agora eu tenho fé. E o que é a fé? A fé, como diz em Hebreus 11:1, a fé é a certeza das coisas que se esperam. É a certeza, não é uma emoção. Eu, quando eu vou orar por alguém, eu tenho certeza que o Senhor pode curar. Eu respeito a vontade do Senhor, mas a minha fé, eu olho e tenho fé, eu tenho certeza de que o Senhor vai curar. Irmãos, você tem que ter fé na sua vida, porque às vezes você vai se deparar por situações difíceis, e ali pode gerar sentimentos para você, e aí você tem que ter fé. Você tem que ter certeza daquilo que o Senhor pode fazer na sua vida. Você tem que ter certeza daquilo que o Senhor pode operar. E Jesus leva ali Marta, quando ele diz assim para você, eu não te disse, se crês verás a glória de Deus. Jesus leva ela a olhar para os fundamentos, a não ter fundamentos sobre a emoção. Porque Jesus pode todas as coisas. Pode fechar a palavra de Deus, amém? Para a gente poder orar. Feche sua Bíblia. Irmãos, nós temos que entender isso. O nosso Deus é um Deus maravilhoso. Às vezes você tinha sonhos, como você viu as meninas apresentando aqui. E às vezes você tinha sonhos, que são sonhos às vezes como estavam escritos aqui.
que são sonhos de terem os ministérios. Amém. Às vezes tem situações que são sonhos, que você tinha sonho de, olha, eu vejo as pessoas fazendo a obra de Deus, eu também queria fazer. Eu vejo as pessoas avançando, eu também queria. Eu vejo que eles apresentaram aqui sobre a família. Eu estou com um problema na minha família. Eu queria ter uma família abençoada. Às vezes a gente olha e tem sonho de melhorar o emprego e a gente fala assim, olha, a pessoa está testemunhando sobre o emprego, eu também queria isso. E às vezes o inimigo, irmãos, ele vai trazendo, ele vai fazendo você desacreditar. Às vezes foi gerado um sentimento no seu coração, e esses sentimentos se agitaram de que você não pode, de que você não pode fazer a obra de Deus, de que você não vai ser próspero. E você foi se apoiando sobre emoções. Ah, aquilo é legal. Mas os seus fundamentos têm que estar apoiados sobre a fé que nós temos no Senhor. É mentira que você não pode fazer as coisas. É mentira que você não pode ser próspero. Nós respeitamos a vontade do Senhor em primeiro lugar, mas é mentira que você não pode ter uma família abençoada. Você pode. É mentira se alguém dizer assim que você não pode ser curado, porque você pode. Porque o nosso Deus é o Deus do impossível. Ele chegou diante de um homem que estava sepultado há 4 dias, que já cheirava mal. E ali, diante daquela situação, a hora que a pedra é removida, ele olha para o céu. E ele disse assim, Pai, eu sei que o Senhor sempre me ouve. Tudo que nós fizermos tem que ser para a honra e glória do Senhor. E eu gostaria de orar com você, irmãos. Você pode, agora de repente, como eu disse, alguém tenha dito para você que você não pode fazer isso, que você não vai alcançar, que seus sonhos não podem realizar. Mas eu quero dizer para você que o nosso Deus, Ele pode fazer todas as coisas. É só você agora colocar as suas emoções no lugar correto. E agora agir com fé. Avançar com fé. Antes de a gente orar aqui, eu gostaria de perguntar aqui, irmãos, eu também vivi num tempo que eu tive um encontro com o Senhor. Eu passei por vários lugares, por várias igrejas. Ouvi falar de Jesus, muito, né? Ouvi falar o que Jesus fazia, o que Jesus podia operar. Já tinha ouvido falar de Jesus, mas chegou um dia, num culto igual a esse, onde perguntaram se eu queria entregar a minha vida para Jesus. Eu pensei no meu coração, eu já os conheço Jesus, eu já ouvi falar. Mas a palavra diz assim, que aquele que declarar Jesus como Salvador, esse será salvo. Eu nunca tinha declarado Jesus publicamente, Jesus, tu és o meu Salvador. Eu nunca tinha feito isso. E aí eu fiz. E a minha vida mudou. É estranho que está cortando. Eu gostaria de perguntar para você, de repente você veio aqui pela primeira vez, ou já está vindo aqui por algum tempo, e eu gostaria de orar com você, se você quiser declarar, se você nunca disse assim, Jesus entra na minha vida, porque aí Ele vai estar no seu coração. Tem alguém essa manhã aqui que gostaria de dizer, você só pode levantar sua mão aí. Amém, uma pessoa. Tem mais alguém? Amém, amém. Tem mais alguém? Só elas aqui? Amém. Vocês podem se levantar? Amém? Quem disse, não precisa a igreja toda, só elas que levantaram a mão. Eu gostaria de orar com elas.
Toda a igreja, feche seus olhos. Você também? Glória a Deus. Amém. Feche seus olhos. Essa decisão que vocês estão tomando é muito importante. Eu sempre andei por vários lugares, eu nunca tinha essa paz que Jesus diz lá em Filipenses que Ele tem. É uma paz que excede todo entendimento. É uma paz que guarda o nosso coração. Então eu gostaria de orar com vocês. Gostaria que vocês repetissem algumas palavras junto comigo agora e junto com toda a igreja. Você pode repetir comigo agora? Dizendo assim: Senhor Jesus, eu agora entrego a minha vida para Ti. Reconheço agora que eu preciso de Ti. Que eu sou pecador. E reconheço também que só o Senhor pode me ajudar. Eu Te recebo agora como Senhor e Salvador da minha vida, em nome de Jesus. Glória a Deus. Você pode dar um aplauso ao Senhor? A festa nos céus. Aplauda ao Senhor mais forte, porque quando um pecador se converte, a festa nos céus. Deus é bom. Amém? Glória a Deus.